Salve galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Outline Sports. Vamos dar continuidade para nossa exposição desnecessária, arriscada. Tamo nem aí, a gente se arrisca mesmo, a gente dá a cara a tapa, a gente se diverte aqui. E hoje, como vocês já podem, para quem está acompanhando pelo YouTube, já pode acompanhar o Marcelo com a camisa, com o agasalho do Green Bay Packers. Nós vamos falar deles, né, da divisão NFC Norte, de Packers, Vikings, Bears e Lions, não necessariamente nessa ordem, Nessa hora. né, mas a gente vai falar um pouco dessa divisão que tem bastante novidade aí, né? Lions e Bears com quarterbacks novos. The Last Dance em Green Bay será? E o nosso querido Kirk Cousins pressionadíssimo também lá em Minnesota. Então tem bastante assunto para a gente tratar dessa divisão, uma das divisões mais importantes, históricas, icônicas da NFL, né? Antes da gente entrar, então, efetivamente no nossa análise, né? Vamos chamar aqui a galera que vai participar com a gente. Seja bem-vindo, Marcão. Vou começar contigo. Marcão que está fazendo o cosplay de Matt Patrícia, só esqueceu do lapisinho na orelha. E aí, galerinha, tudo bem? Eu vou voltar pro tio Bill, que essa semana o jogador do Patriots chegou com a camisa do Corinthians lá, que é uma coisa que todo mundo tem que falar, né? Todo mundo tem que lembrar, o Rodrigo adora essa situação. Então, viva Patriots! É isso aí, meu segundo time agora. Pronto, é a minha portuguesa. Deus Fala. do céu. Mas Vendido. Vamos falar dessa conferência aí, que meu time favorito é e sempre será Detroit Lions. Porque Meu Deus. O senhor eu tenho o popular. New Orleans Saints, o New Orleans Saints e o segundo é o Detroit Lions, já pensou? É querer se matar, né? O cara quer se matar. Mas vamos falar muita novidade. Deixa eu torcer pro time que disputa a vaga nos playoffs e outro que não disputa nada. Só para dar torcida para eles. Vamos falar de um monte de quarterback aí que tá começando. Um quarterback que não queria ficar e tá indo embora. Polêmico, eu achei que ele ia pro time do. Eu achei que ia pro time do Rodrigo, mas ficou no time do Marcelo. E o Minnesota Vikings, que para mim nunca tem que ser lembrado, por motivos óbvios, vocês sabem que meu coração ainda dói. Bem-vindo a todos. Boa. Seja bem-vindo também, Marcelo. Maravilha, galera. Obrigado, Rodrigão. Depois dessa introdução do Marcão, introdução, hein? Pois é. Maravilha. Eu vou ficar até quietinho. Manda ver. Quer que eu puxe? Deixa que eu puxo aqui, então. Vai, Rodrigão. Puxa, aí fica à vontade, mas vai sem clubismo, hein? Já não basta o Marcão no último episódio que foi clubista demais, colocou o Santos como favoritaço da divisão e... Não, tudo tem limite, vai, pelo amor de Deus, vai. Tudo tem limite. O Lion vai surpreender esse ano e vai ter 4 vitórias. Mentira, vai só. Boa, senhores. Vamos lá. Então, só para lembrar aos nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando pelo YouTube, a gente fez a seguinte classificação. A gente começou a falar das divisões que tiveram o menor aproveitamento ano passado e vamos chegar na que teve o maior aproveitamento. Estamos hoje na NFC Norte, que teve 51 e uns quebrados aí de aproveitamento de vitórias do ano passado. E dentro da divisão, a gente vai falar do time que teve a pior campanha para o time que teve a melhor campanha. Então, começamos com o nosso queridíssimo Detroit Lions, que teve a campanha de 5 vitórias e 11 derrotas na temporada de 2020. Senhores, Detroit Lions, um time que, digamos, está em uma reformulação já faz um tempo. É um time que não coça e nem sai de cima, digamos assim. Infelizmente é um time que não está tendo muita expressão já há alguns anos, mas fez mudanças de novo aí, um tanto quanto interessantes nessa intertemporada. Teve uma off-season bem movimentada, um free agents, teve um draft um tanto quanto interessante. O que vocês acham? Marcão, o que você acha aí que
espera Detroit Lions nessa temporada? Agora, com o novo QB, né? Fez essa troca entre Jared Goff e Matthew Stafford. O que você espera do Detroit Lions? Então, cara, o Detroit Lions normalmente é aquele time que você olha no calendário e você vê que os times vão enfrentar e os times acabam se motivando, né? Pô, vou enfrentar o Detroit Lions. É praticamente uma vitória certa. E isso não muda muito, não. Eu acho que a saída do Matthew Stafford foi boa para ele. No final das contas, é boa para o time também, porque ele tem trocas e algumas situações que foram necessárias, era um ciclo que tinha que dar o próximo passo. E os wide receivers saindo, fizeram trocas e trocas e trocas para se livrar, inclusive, da folha salarial e tudo mais. Kenny Golladay, principalmente, que saiu. Um grande jogador que faz falta, mas era necessário que acontecesse. E, assim, a divisão ela é muito, muito polarizada, né, cara? Assim, o Minnesota Vikings às vezes dá uma coçadinha assim, oi, tô por aqui. O Chicago Bears, de vez em quando, aparece aí como uma vaga a mais no ano passado, tomou uma piaba do meu time, mas beleza. E o Detroit Lions é o saco de pancada ainda cara. E a gente não pode tampar o sol com a peneira. É um time que precisa se reconstruir. E parte disso cai na questão de um quarterback do time, um novo quarterback, que precisa se reconstruir na NFL. Jared Goff chegou com muita polpa na liga e, cara, teve uma campanha maravilhosa há 3 anos atrás, quando foi para o Super Bowl junto com o Rams e não conseguiu vencer. A gente já sabe tudo que aconteceu, um dos Super Bowls mais chatos da história do mundo. e é verdade, vocês não podem negar. As pessoas podem reclamar de mim de clubista, mas eu tenho certeza que New Orleans Saints no lugar do Rams naquele Super Bowl, o jogo seria outro, o jogo seria muito melhor e a gente sabe disso. Sim, ia perder de lavada, né, Rodrigo? Tudo bem, mas ia ser um jogo muito mais animado. Vocês não podem negar. É que o sino entra em campo, né, Marcão? Tudo bem, mas eu vou falar, aquelas zebras malditas atrapalharam o ano que seria o ano ideal para o Saints ir para o Super Bowl, pelo menos, né? Mas não vou falar sobre isso. Mas se o Saints não tivesse forçado demais o Todd Gurley na final de conferência também, Todd Gurley chegaria mais inteiro no Super Bowl e poderia ter feito a diferença. O Saints é culpado de tudo, Marcão. Sei. Parece que não, mas a gente sente. Mas continua, o que eu quero dizer é o Lions. seguinte: Jared Goff mostrou muitas vezes que teve jogos muito bons na carreira, muito bons. Só que assim, como a gente falou, se não ganha nada, e o passado não quer dizer que ele vai efetivar isso esse ano também. A gente lembra muito bem, há 3 anos atrás, aquele jogo fantástico entre Kansas City Chiefs e o Rams, que eu acho que já era Los Angeles Rams, se não me engano, Rodrigo, já era? O San Luis Rams faz tempo que já não é mais, né? E foi um jogaço, foi um dos grandes jogos da história, um dos grandes jogos da liga. Se não me engano, foi uma segunda-feira, um Monday Night. E o Jared Goff jogando em alto nível, inclusive venceram. O Jared Goff jogando melhor que Patrick Mahomes, que tinha acabado de começar a soltar as asinhas para fora. Mas é uma reconstrução para o cara. Ele saiu em baixa, o Stafford chegando em Rams foi muito mais importante do que o Jared Goff chegando em Detroit. Então, assim, é bom para ele também, porque ele vai ter, entre aspas, uma pressão menor, porque ele não tem obrigação nenhuma, inclusive nem de se classificar, porque o time é muito fraco. Então, se eu vou pegar o plantel do Detroit, é um plantel muito jovem, um plantel para recomeçar. Então, o que a gente espera esse ano é que eles sofram, mas saibam sofrer. É aquele negócio de entender a posição que eles têm na liga. É um dos times mais fracos, a gente tem que entender isso. E, além disso, ele pega um calendário bem complicadinho. Depois o Rodrigo fala de percentual e força do calendário, porque eu não pesquisei, mas tem São Francisco, tem Green Bay, obviamente, tem Baltimore, tem o Chicago, que é a divisão, tem o Rams, inclusive, deve ser um dos jogos que vai passar na TV, porque deve ser imperdível, né? Ainda tem Minnesota, tem o Denver, que é um time que para mim vai ter uma consistência muito grande, tem Seattle, enfrenta o Green Bay novamente, e o Pittsburgh. Ou seja, é um calendário extremamente complicado. Então, assim, vai ser um calendário para calejar os jogadores. E, assim, se forem bem, vai ser ótimo, porque o Detroit mostra sua força. Acho que vai ser aquele time de 3 ou 4 vitórias no máximo, mas é um time muito carismático, a gente gosta muito e eu espero que não passe vergonha como anos anteriores. A parte técnica, o Rodrigo
descreve bem para vocês aí, mas eu confio em Jared Goff, eu acho que ele vai com a pressão menor, eu acho que ele vai fazer muito mais do que ele faria esse ano lá em Los Angeles, inclusive que ele tinha brigado com o treinador lá, já não estavam falando a mesma língua. Então foi bom para todo mundo e força Detroit Lions. Não, mostre que vocês não são só a Ford. É quase, não é mais nem a Ford, na verdade. Exato, inclusive eles, né, podem nem estar mais lá daqui a uns anos. Acho que não, mas. Enfim. Até antes do Rodrigão tecer o comentário dele, cara, na minha visão, o Lions ele perdeu muito e muita qualidade nessa intertemporada. Eu sinceramente não entendi qual que é a vontade, qual que é o objetivo do Detroit Lions com todas essas mudanças. Trouxe um head coach novo, na verdade, toda a comissão técnica é nova. Anthony Lynn está lá como coordenador ofensivo. Dan Campbell é o novo head coach, um tanto quanto excêntrico. Ele quer leões também nos training camps e tudo mais. Cara, mas Matthew Stafford, na minha visão, é melhor do que Jared Goff. Perdeu Kenny Golladay, perdeu Marvin Jones, seus dois principais wide receivers, digamos assim, e não trouxe gente de peso, né? Jamal Williams foi lá, running back do Packers, que também é uma figuraça. Os torcedores do Packers adoram Jamal Williams e tudo mais, mas foi para lá junto com o Adrian Peterson, que também não sei se vai ficar lá em Lions. Gente, não sei, Rodrigão, o que você acha? O draft surpreendeu, eles draftaram Penei Sewell, o melhor prospecto aí de linha ofensiva para proteger Jared Goff, mas e aí? Até que ponto podemos chegar com esse Detroit Lions? A escolha do Penei Sewell, assim, eles surpreenderam, não, né? A NFL surpreendeu o Detroit Lions deixar o Penei Sewell chegar ali naquela posição, na posição 7. E aí o Lions era uma escolha óbvia. Um dos problemas crônicos desse time de Detroit é a sua linha ofensiva, uma linha ofensiva fraca, limitada. Oi. Inclusive, rápido, um segundo mesmo. Na hora que o Penei Sewell foi escolhido, a diretoria do Detroit Lions estava eufórica que teve chance de escolhê-lo, porque era, se não me engano, era o prospecto um dos mais interessantes depois do Trevor Lawrence, né? Para alguns era o melhor prospecto de jogador desse draft, tá? Para sua posição. Não só para sua posição, mas pensando assim no quanto que ele pode mudar um jogo, quanto ele pode mudar um time. E ele pode mudar muito o time. Acho que essa euforia eu compartilho dela no seguinte sentido, né? O Marcelo comentou do Jamal Williams e do DeAndre Swift, que são os dois principais running backs hoje do Lions. E são jogadores que, com um bom trabalho de tackles ali, eles podem conseguir boas jardas, mas principalmente o Jared Goff é um cara que joga muito bem quando tem o play action. E uma linha ofensiva boa, que permite algumas corridas interessantes. Tem os running backs que não são sensacionais, mas são muito competentes em conseguir, às vezes, aquelas 5, 6 jardinhas por corrida, aqui e ali, em alguns momentos do jogo, chave e tal, não sei o quê. Cara, você cria um ataque, uma condição para que o jogo do Jared Goff flua, né? Consiga se desenvolver de uma forma legal. Qual que é o problema desse ataque? Os wide receivers. Para mim, sinceramente, a saída do Kenny Golladay para o Giants, ela é tão sem sentido quanto aquela troca do DeAndre Hopkins para o Cardinals. Tá? A diferença é que o Kenny Golladay acabou o contrato dele e ele só foi para o Giants, ou seja, é até pior, porque você não consegue escolha nenhuma, jogador nenhum, se só abre o espaço no cap, né? Então, assim, pensa, você tem um dos melhores wide receivers da liga. Ok, ele passou uma temporada, as duas últimas temporadas, ele teve problema de lesões e tal, não sei o que, mas, cara, ainda assim é um jogador diferenciado, é um jogador que você poderia construir um time em torno dele, e não teve uma substituição
do Golladay, né? Os Lions trouxeram o Tyrell Williams, não é um jogador para substituir. O Marvin Jones saiu também. Trouxeram Trouxeram o Breshad Breshad Perriman, Perriman, não... sabe? Sim, são jogadores que perdeu o Mohamed Sanu, aí trouxeram um tal de Damian Ratley. Sim, você vê os jogadores que o Lions trouxe, quem eles perderam e quem eles trouxeram, que você fala, pô, beleza, eles trouxeram um quarterback, depende do play action e não tem para quem lançar a bola. Exato. São essas coisas que muitas vezes eu questiono. Eu acho que a diretoria se empolgar com o PNC é excelente, porque você consegue construir um ataque, uma ideia de jogo, em cima de um jogador que tem tudo para ser um dos melhores jogadores de linha ofensiva da liga, e vai mudar da água para o vinho essa linha ofensiva. Vai ser uma grande ajuda pro Jared Goff, sabe? E seria para o Matthew Stafford, mas acho que o Matthew Stafford sai de Detroit porque não queria mais ficar também. Não tinha clima, acho que tinha menos clima do Stafford em Detroit do que para o Jared Goff em Los Angeles, que não é que tinha uma briga entre ele e o Sean McVay, é que o Sean McVay perdeu a paciência. Perdeu a paciência por ver o Jared Goff apático em campo. O Jared Goff não evoluía. Limitado, exatamente. O Jared Goff até hoje ele não consegue ler sozinho uma defesa. O Sean McVay alinhava o time, pedia para o time ir rápido para a linha de scrimmage para que ele pudesse fazer a leitura e orientar o Jared Goff. Cara, isso é bizarro. Tipo, o Jared Goff é um quarterback de college ainda. Ele não entrou na NFL. Ele chegou no Super Bowl porque tinha um puta de um ataque bom em torno dele, que as coisas funcionavam. Óbvio, ele foi extremamente competente? Foi. No que coube a ele chegar até o Super Bowl, ok, ele foi competente. Só que no Super Bowl, com o Todd Gurley já lesionado, já com problemas físicos sérios, a gente não viu o Jared Goff em campo. Por quê? Porque o jogo dele dependia de que as peças se movimentassem, fluíssem para que o jogo dele fluísse. Então ele era cria de um ataque muito bom, de uma ideia de jogo muito boa, de uma defesa muito forte também. Né? E aí a gente vai para a defesa do Lions, uma defesa que tem nomes interessantes, você tem jogadores que, pô, acho que vários times gostariam de ter. O Jeff Okuda, tem um que eles renovaram agora nessa intertemporada com perdi o nome o aqui, Okwara. gente. O Okwara, o Romeu Okwara. Sim, tem nomes interessantes. Aqui, o grupo de linebackers do time, para mim, é um grupo interessante, né? Com o Alex Anzalone e o Jimmy Collins, por exemplo, ali. Então você tem jogadores interessantes. Qual que é o problema? Que com o Matt Patricia não estava dando certo. Agora a gente tem que ver como é que vai ser o trabalho do Dan Campbell chegar ali e desenvolver uma defesa, né? De liderar um time e desenvolver uma defesa que possa render. Nesse sentido, o draft da equipe foi um desastre. O segundo dia, ok, escolheu o Penny Sewell no primeiro dia, sensacional e tal, não sei o quê, mas depois escolheu dois defensive tackles que, cara, não vão trazer para um aumento de qualidade para essa defesa, sabe? Então, assim, é um time, me parece um time meio perdido, que, pô, beleza, caiu no colo deles o Penny Sewell e é até bom, porque vai que eles tivessem que escolher outro jogador. Porque o Pinesol, o Silva chegou ali naquele ponto que era assim, ou você pega, você não tem opção de falar não. Entendeu? Porque os times que poderiam pegar antes, eles tinham uma necessidade, eles não precisavam tanto de linha ofensiva, com exceção do Bengals, que a gente fala mais para frente, mas que foi uma escolha que não fez sentido para mim. Era mais importante pegar o Simon, mas ok. Depois do Bengals e o Dolphins tem uma linha ofensiva muito boa, não precisava, valia mais a pena gastar uma aposta num wide receiver, por exemplo. Sim, Então, que era a carência do Dolphins. Exato. E nem tanta carência, mas acho que faltava um jogador de um wide receiver de calibre, vamos dizer assim. De um nível mais alto. Eles têm jogadores muito bons de wide receiver, mas faltava aquele cara sensacional. Mas a gente vê o Chiefs, por exemplo, é um time que não tem esse wide receiver sensacional, alto, poderoso e tudo mais, que consiga fazer a diferença. Eles têm o Tarek Hill que um outro estilo de jogo acaba se impondo nessa situação, mas daria para fazer um jogo sem depender disso.
O Lions é. Então, assim, pro Lions sobrou o Sewell e do tipo, mano, você não pode falar não, você não pode deixar passar. Quando eles tiveram que escolher mesmo, aí no segundo e no terceiro dia eles foram mal no draft. Então, Sim. é aquilo que eu falo desde a temporada passada, que o Detroit talvez é uma franquia que precisa mais do que uma reestruturação em campo, precisa de uma reestruturação do zero. A missão, os valores, os princípios, precisa reformular tudo, tudo, porque é uma franquia que a gente não sabe qual que é o sentido dela na NFL. É um cemitério de bons talentos e excelentes jogadores, né, como o Megatron, como o Matt Stafford estava sendo, como foi para Barry Sanders, e outros tantos jogadores que passaram por Detroit e nunca tiveram a chance de ganhar alguma coisa, porque é uma franquia que parece que não se leva a sério. Difícil Exato. acreditar nessa equipe, ela tem a divisão, para piorar tudo, né? A divisão, as duas divisões norte da NFL, a NFC e a AFC, tem os calendários mais difíceis da liga. Então, assim, o Lions é o calendário mais fácil dentro da divisão, o que não significa nada, porque é o time mais fraco da divisão. E então tem o sexto calendário mais difícil. Sexto calendário mais difícil. Então, assim, Só, né? se a média dos adversários em 2020 foi 52,9%. Acho que a gente está diante de um time que vai brigar palmo a palmo com Texans e talvez Eagles pela primeira escolha do próximo draft. É isso aí, senhores. Não tem muito mais o que dizer mesmo do Detroit Lions. É como a gente já conversou na época da troca entre Matthew Stafford e Jared Goff, que a franquia Detroit Lions como um todo, ela podia até pensar em mudar de cidade, de estado, de região, né? Tudo bem, Detroit foi o celeiro da Ford, o celeiro da indústria automotiva, automobilística nos Estados Unidos. Mas já foi, né? Passou. Vamos. Novos ares precisam surgir. Mas vamos ver. E Eu também. é Sim, um manda mercado em aí. retração, né? É um mercado em Exato. retração. A gente logo vai ver essa pressão que eu comentei. Hoje ela parece ser bobagem, mas daqui uns 10 anos, pelo ritmo de redução, né, de redução de populacional em Detroit, Sim. vai começar a ser uma questão para Lions, para os times de beisebol, esqueci o nome dos times de beisebol, para o Detroit Pistons, entendeu? Para todas as franquias de Detroit, vai chegar um ponto que vai falar assim, bom, vale a pena a gente continuar aqui, porque é um É, mercado que está se mercado retraindo. consumidor. Exato. Exato, e é uma franquia que não também por si só não gera assim muita repercussão. Então, cara, por que não? É uma coisa que no futuro pode ser uma possibilidade. Não me assustaria o Detroit ser o próximo time da NFL mudar de cidade. Boa. É isso aí. North Quem sabe? Dakota Lions. North Dakota Lions. Meu Deus. Não é longe, Boa. hein? Não é longe, hein, Brasil? Mas o mercado também não é melhor. Montana Grill Lions. Então. Podia, ó, já que a gente tem aquele outro campeonato no Canadá, né, que alguns jogadores já até jogaram lá, Detroit Lions podia até pensar em mudar para Toronto, por exemplo. Toronto Lions. Seria um negócio bem interessante. Toronto Lions é legal, hein? Então. Mas vamos lá. Para nós três, realmente, Detroit Lions vai ser nessa divisão e acho que na NFL vai ser o saco de pancadas, infelizmente, essa temporada, brigando aí para o ano que vem, de novo, uma escolha alta de draft. Vai E vamos ser o ver. wild card para calar sua boca. Que isso, hein? Tá otimista com o Jared Goff. Tá agressivo, isso sim. Lógico que esse torcedor do Green Bay fica desprezando os leões de Detroit, isso é louco. Não tá desprezando, tá falando a verdade. Do desprezo a gente já vê quando ele falar do Vikings e do Bears. Aí a gente tá bronca do Lions. É verdade. Chicago Bears, vai, beleza, bora. Bom, então vamos falar do próximo time aí, que é o Minnesota Vikings, que teve a terceira pior campanha da divisão. Ele teve 7 vitórias e 9 derrotas em 2020.
Rodrigão, o Vikings teve também aí uma off-season bem movimentada, muitas chegadas, muitas saídas, mas nomes de peso aí, nomes renomados, tanto na defesa, que a gente comentou, a defesa muito jovem o ano passado aí para o Vikings, a gente viu que teve as suas dificuldades para engrenar, encaixar o jogo, mas, por exemplo, já trouxe Patrick Peterson, que vai dar uma veteranice aí na secundária do Minnesota Vikings. Neologismo aí, irmão, pelo amor de Deus, hein? E também Dalvin Tomlinson trouxe aí um outro defensive lineman de peso que pode ajudar nessa defesa. Você acha que Minnesota tem uma temporada positiva esse ano, Rodrigão? É uma grande incógnita nesse sentido. Essa pergunta é uma grande incógnita, por quê? A gente pega um time que na temporada passada tinha um ataque com bons nomes, bons jogadores e que não rendeu tanto. E não rendeu tanto por conta de uma peça que ninguém entende o que deu na cabeça dele, que ele é um leão de temporada regular, ele falha em jogos de prime time, ele não ganha jogos de prime time, e na temporada passada ele ganhou jogos no prime time e foi muito mal na temporada regular, que é o Kirk Cousins. Assim, inverteram a chave do menino ali, e ele simplesmente mudou tudo. Então é difícil você fazer uma previsão do que vai ser Kirk Cousins nessa temporada. O que sabe-se é que ele tem uma pressão muito grande em cima dele para que ele traga resultados. Porque salário, né? Pelo amor de Deus, o investimento do Vikings no Kirk Cousins foi muito alto. Ele tem um time nas mãos melhor do que aquele time que ele tinha em Washington, na minha opinião. E assim, ele não consegue repetir o nível de atuação que ele tinha em Washington. Então isso é um problema importante assim que ele precisa resolver. Ele tudo bem, o Washington ele não teve nenhuma vitória em playoffs, no Vikings ele teve uma, mas cara, vou até dar uma provocadinha, né, Marcão? Preciso falar em cima de quem foi essa vitória. Não, mas agora falando sério. Mas assim, foi um jogo em que o time do Vikings como um todo jogou muito bem. Então, assim, o ataque era muito bom em 2020 e não rendeu também. O ataque continua sendo bom em 2021. Convenhamos, né? Teve para algumas pessoas o Hulk ofensivo do ano, né? Justin Jefferson. Foi o Herbert, mas Justin Jefferson substituiu muito bem o antigo wide receiver favorito do Marcão. E eles têm ainda o Adam Thielen, certo? Que é um baita jogador. E eles trouxeram também o Dede Westbrook, que é um jogador que, com o Gardner Minshew, teve jogos interessantes. É um cara que pode aparecer em alguns jogos aí e ser um herói de um jogo ou outro. Não é um cara constante, não é um cara que tem assim, uma sequência de jogos muito bons, mas é um cara que, querendo ou não, pode ajudar esse time a aparecer. Então você tem dois bons wide receivers, o Jefferson e o Adam Thielen, e você ainda tem o Westbrook para ajudar. Talvez a posição de tight end seja um problema, né? Que o Vikings perdeu o Kyle Rudolph, só que o Kyle Rudolph não era mais aquele jogador que a gente viu brilhar. Muitos problemas de lesões, questão física, ele não jogou a temporada inteira sem estar 100% fisicamente, mas também não demonstrou chegar nem perto tecnicamente de estar bem. Então não estava bloqueando legal, não estava dropou passes fáceis. Então acho que não vai ser necessariamente uma grande perda aí para o time do Vikings, se alguma das peças que tem lá hoje conseguir aparecer e se destacar nesse sentido. Tanto que a equipe do Vikings usou duas escolhas no draft, né? Na verdade, uma escolha e depois assinou com outro jogador depois do draft para essa posição, dois novatos, que é o Zach Davidson e o Shane Zylstra, desculpa, Shane Zylstra. Os caras têm um nome difícil, tomara que esse daí não fique no elenco final, porque vai ser uma dificuldade gigantesca falar o nome do sujeito. Boa. Mas, fez assim, o possível. Mas não foi mal. A ideia desses jogadores de trazer novos Tyrants aqui é para ver se acha algum que consiga ter um nível de jogo. Mas assim, eles têm Dalvin Cook também como running back, é um ataque muito bom, uma linha ofensiva é muito, muito eficiente.
O outro problema da equipe em 2020 foi a defesa. E a gente falou, era uma defesa novata e tudo mais, só que o Vikings teve um problema sério, não conseguia pressionar o quarterback adversário. Mas o Daniel Hunter volta, né, Rô? É, mas assim. Ah, ele é bom, velho. Então, Ele é diferença, eu acho, né, velho? sim, mas o meu ponto é assim: é um jogador, às vezes muda. No caso, eu vou citar o Broncos, a gente vai falar mais do Broncos semana que vem, no próximo episódio. E, cara, o Von Miller voltando é uma grande acréscimo? É, mas olha a defesa inteira do Broncos. Ele é um bom acréscimo numa defesa muito forte. O Vikings não tinha, os jogadores que eles escolheram, as apostas que eles fizeram na temporada passada não deram certo. A secundária não jogou bem, os linebackers não jogaram bem e a equipe não, os defensive lines não conseguiram jogar bem, não conseguiram pressionar o quarterback. Isso é uma equipe inteira que falhou, uma parte, 11 jogadores inteiros, assim, muito difícil você ter um jogador voltar e resolver. Você precisava de contratações. E eu acho que o grande mérito do Vikings nessa intertemporada foi buscar jogadores que agreguem, principalmente a renovação do Anthony Barr, linebacker, foi muito importante, mas trazer Patrick Pearson, muito interessante. Sheldon Richardson é muito bom, uma contratação muito boa. Você tem o Mackenzie Alexander, que tem seus problemas ali na secundária, mas pode render bem. Tem o Bashal Breeland, que vem do Chiefs. Então, sim, óbvio, o Marcelo até falou já do Dalvin Tomlinson, que são aquisições interessantes. Então, você vê, manteve o linebacker, que é praticamente o principal jogador dessa defesa em termos de inteligência de orientação. A Tony Barr tem sua experiência e tem sua qualidade, e trouxe jogadores para pressionar o quarterback. Os Vikings em 2020 tiveram apenas 23 sacks. Isso é muito pouco para um time que quer brigar por coisas grandes, maiores e tudo mais. Então, eu acho que foi um time que acertou muito bem no draft, acertou muito bem no free agency, e o recado está dado aí para o senhor Kirk Cousins. O time é um time para brigar por vaga nos playoffs aí no wildcard eventualmente, ou até brigar com o Packers pela divisão, apesar de eu achar que não tem bala para isso, mas pode surpreender a gente. Mas, cara, o Kirk Cousins ele tá na marca do pênalti. A segunda escolha do time no draft foi do quarterback de Texas A&M, Kellen Mond, que é um cara que, assim, ele tá pronto para NFL? Não. Ele vai jogar essa temporada? Não. Mas se o Kirk Cousins não for bem e o Mond apresentar evolução interessante durante essa temporada, cara, o Kirk Cousins vai ser cortado na próxima intertemporada e o Mond vai ser o titular em 2022. Não tenho dúvida disso. Então, o Kirk Cousins tem a última temporada para mostrar alguma coisa. O Vikings é um time que tem elenco e potencial para brigar para o playoffs. Acho que para mais do que isso acho difícil, mas para chegar novamente nos playoffs, eu acho que tem time. Agora tá nas mãos do Kirk Cousins conduzir esse time para os playoffs. Rô, mas sim, complementando o que você vai falar, eu queria tirar uma dúvida com você rapidinho. Eu fui dar uma olhada aqui no elenco da defesa do Minnesota, aí eu vi jogadores interessantíssimos, como eu falei, o Daniel Hunter, que vai voltar. A gente tem aqui o Janarius Robinson, temos o Xavier Woods, que também é muito bom, o Patrick Peterson, que chegou agora, obviamente ele não vai poder responder o que eu vou te perguntar, mas são jogadores de boa qualidade. O Bashal Breeland também, o Mackenzie Alexander também sempre foi muito bem, jogou muito bem em Cincinnati. Não foi mal treinada a defesa do... Porque assim, vou falar a verdade. Marcão, você já citou, por exemplo, dos que você citou, nenhum deles estava no time em 2020. Ah, eles foram os que foram contratados para... Isso, entendeu? Ah, então eles viram essa lacuna, né? Viram. Foi uma defesa que não... É uma defesa que não tinha agressividade. Alvin Kamara mandou um abraço para eles. Entendeu? Pois é. Então, essa era uma defesa que não tinha agressividade, não tinha imposição física, era facilmente dominada pelos adversários, não conseguia pressionar o quarterback. Era uma defesa que todo time da NFL gostaria de enfrentar. Então, eu tô falando, o Alvin Kamara fez história nas costas desses mané aí.
E aquilo que você falou, né, Rô? Além de tudo, a gente não pode negar que o ano passado também, um dos grandes jogadores da Liga, uma das grandes histórias da Liga foi o ataque do Vikings, por mais que tinha a lacuna do Kirk Cousins não jogando tão bem, ele teve grandes jogadores muito interessantes. A gente falou, você chegou a mencionar, né, os wide receivers, só que a gente tem que falar também do Alexander Mattison, que chegou novato, né? E o Dalvin Cook, que foi o grande jogador da temporada passada correndo com a bola. O melhor corredor da liga, inclusive, cara, ele fez partidas incríveis, inclusive ele ganhou do Green Bay. Ele foi um dos grandes responsáveis por aquela vitória. O time do Minnesota, ele tem, acho que ele é mal lapidado, na minha opinião. O Kirk Cousins não, porque ele já é uma realidade da NFL, mas precisa se provar. A gente fala nas mesmas proporções, é que o Kirk Cousins, acho que ele ia se encaixar no New Orleans Saints de uma maneira perfeita, porque leão de temporada regular, ganha tudo em temporada regular, chega na pós-temporada, passa vergonha. Acho que ele é o quarterback que ia se encaixar perfeitamente no Saints. Mas tem jogadores de grande relevância. O Adam Thielen, há 3 anos, era um dos melhores recebedores da liga também, um pouco antes do Stephon Diggs aparecer do jeito que apareceu. Então, o Minnesota Vikings tem jogadores interessantes. Não sou otimista a ponto de achar que ele vai bater de frente com o Green Bay com a volta, né? Não vou dar spoiler, mas tem um cara que acho que vai voltar para jogar em Green Bay essa temporada. Muita gente não sabe, mas provavelmente o quarterback vai ficar bomba. E acho que não tem força para isso. Só que eu acho que a AFC Norte é uma divisão que é fadada ao recomeço. Detroit Lions, como a gente falou, eu acho que o Minnesota está no movimento de recomeço, embora esteja menos do que o Detroit, assim, foi implodido menos que Detroit. E a gente vai falar do Chicago Bears também, que é um eterno recomeço também. Então são times que precisam disso. Acho que passa por o Dalvin Cook, que é um grande corredor, assim, acho que vai jogar na mesma intensidade da temporada passada. É óbvio que ele vai ser mais visado, é obviamente que a qualidade dele pode prevalecer mais, vai mostrar o potencial que ele tem, que é gigantesco. E o Adam Thielen e o Justin Jefferson são jogadores interessantíssimos para receber bola, né, cara? Se o Kirk Cousins tiver uma temporada um pouco melhor, um pouco mais inspirada, eu acho que tem tudo para os caras fazerem jogos super interessantes. Só que, para a sorte deles, eles não enfrentam o New Orleans Saints esse ano, então não vão ter uma derrota garantida, né? Sonho. Tem que dar uma cutucada. Os caras me quebraram meu coração 2 vezes. A gente tem que descontar. Eternamente a gente tem que derrotar esses caras. Interessante que na semana passada você não falou nada do Marcus Williams, o maior responsável por seu coração ficar partido. Nada disso. Stephon Diggs teve muito mérito. Mas assim, vou te falar que a derrota pro Rams doeu mais que a do Vikings, hein? Eu volto a falar isso. Beleza. Mas, olha, falando em calendário, só falando em calendário, o Vikings tem o 5º calendário mais difícil da NFL, tá? Difícil? Baseado. 5º mais difícil. Média de 53,1% de aproveitamento dos adversários em 2020. Então, mas Green assim, Bay, Rams, Baltimore, Dallas. Mas é isso, assim, são times que, ok, são fortes, são interessantes, mas se o Vikings jogar, se o Kirk Cousins conseguir jogar bem, eu não vejo o Vikings tão abaixo de alguns desses times. Não vejo, por exemplo, o Vikings abaixo de Steelers. Acho que o Vikings, se o Kirk Cousins jogar bem, está à frente do Steelers. Acho que tem o mesmo nível de um Baltimore Ravens, um nível parecido com o Cleveland Browns, com Dallas Cowboys, com São Francisco 49ers. São times que a gente são incógnitas tanto quanto o Vikings, que a gente está falando. Entendeu? Então, por que não acreditar? Eu acho que o Vikings tem boa chance, sim, de conseguir alguma coisa interessante, legal aí nessa temporada. Eu vejo o Vikings vindo mais forte. A incógnita que a gente já falou, vocês já falaram, fica no quarterback sempre, né? Como o Cleveland Browns, como o Denver Broncos, a gente já mencionou, tem um time fechado, tem um time bom, falta o quarterback de confiança, né? O Kirk Cousins já jogou muito, mas vem oscilando bastante também. Eu vejo o Minnesota Vikings vindo melhor essa temporada, mesmo com o calendário mais difícil. Então, espero uma competitividade bacana entre Minnesota Vikings, o Chicago Bears e Green Bay Packers. Tá? Eu vejo essa divisão aí brigando bem
tem um favorito, acredito eu, mas Minnesota Vikings e Chicago Bears vem forte aí para essa temporada. E aproveitando o gancho, vamos falar do Chicago Bears. Chicago Bears que na temporada passada foi aos playoffs, ele teve uma campanha aí de 8-8 e conseguiu uma vaga e roubou a vaga do Arizona Cardinals no final da temporada e conseguiu ir, mesmo com o quarterback Mitchell Trubisky no time. Chicago Bears conseguiu ir para os playoffs. Perdeu para o time do Marcão, né? Mas vamos ver, de novo, minha visão. Vem para essa temporada um pouco mais forte, sim. Por exemplo, trouxeram o Andy Dalton, beleza, ele será o QB número 1. Mas draftaram o Justin Fields também, que chega aí na temporada na NFL para brigar pela titularidade, sim, com esse veteraníssimo aí. Marcão, o seu time que bateu no Chicago Bears nos playoffs da temporada passada, você vê Chicago Bears um playoffs contender esse ano de novo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem tudo para... O time não é ruim, a defesa, para mim, a defesa é bem confiável, tem jogadores interessantes, a gente fala sempre do Khalil Mack, mas eu acho que tem safeties que são interessantes, linebackers bons, então acho que dá para não passar vergonha, porque isso, eles, sinceramente, agora sem brincadeira, eu acho que eles acabaram não fazendo. A gente sempre leva muito brincando sobre o que o Chicago Bears tem feito e tudo mais, mas a defesa sempre foi bastante assim interessante, não é a melhor da liga, mas eles nunca passaram vergonha. A grande interrogação da liga é assim: eles têm 3 quarterbacks, mas efetivamente não tem nenhum. Tem um Nick Foles que é um campeão do Super Bowl, incontestável, MVP da partida em que foi campeão. Tem o Andy Dalton, que, cara, teve grandes temporadas no Cincinnati Bengals, e o Rodrigo tem essa tese também, eu acho interessante, de que o Andy Dalton é um jogador interessante, como segundo quarterback, sem dúvida, acho que é um dos melhores, mas já não está, obviamente, na melhor das fases, mas é um jogador que pode entregar alguma coisa, então, inclusive, entre aspas, lhe foi prometido a titularidade para que ele fosse para o Chicago Bears, entre aspas, tá, gente? Porque nada é confirmado, mas basicamente é isso que ele deu a entender. E a gente, cara, tem a grande novidade do time, que é o Justin Fields, que é um combustível interessantíssimo pro time, para a temporada. É um cara que vai ser um dos caras que todo mundo vai querer assistir para entender como é que ele vai jogar. Teve temporadas interessantíssimas no college. Muita gente menciona que ele não tá pronto para a liga. Isso é subjetivo, porque ele pode chegar. O Justin Herbert nem era conhecido, chegou, botou a camisa do Los Angeles e foi bem. Então vamos esperar. Eu acho que ele tem potencial para ser um franchise quarterback. Não vai disputar com o Andy Dalton nem com o Nick Foles. Eu acho que ele tem que ser o titular a médio prazo. Mas vamos ver se ele já vai ter essa chance agora. Muitos indicam que quem vai começar é o Andy Dalton mesmo. Não se sabe nem se o Nick Foles vai ficar lá. Aí o Rodrigo sabe mais de bastidores, é o nosso jornalista favorito aí para dar essa informação do Brasil. E acho que o ataque do Chicago é um ataque ainda que precisa melhorar em muitos aspectos. Tem o David Montgomery correndo com a bola, eu acho que ele é um cara interessante. Ainda tem o Jimmy Graham e outros 65 tight ends que podem ajudar nesse jogo que o Chicago Bears faz. Além do Allen Robinson, que acabou ficando. É um jogador muito interessante, é um grande wide receiver da liga, que vai ajudar bastante também. Não só na questão do Andy Dalton ter um recebedor de confiança, como também dar confiança para o Justin Fields se ele for testado em algumas ocasiões. Então, assim, o Chicago Bears é o time a bater de frente com o Green Bay Packers, isso é óbvio, a gente sabe disso, e é o segundo melhor time para mim. Para mim ele está eu acho, né, um passo à frente do Minnesota. Acho que devo estar sozinho nessa discussão, mas é o que eu acho. Mas ele, como o Rodrigo falou, ele tem um calendário também que não é um calendário fácil. Tem jogos interessantíssimos, já pega logo de frente o Los Angeles Rams na primeira rodada.
tem o jogo na temporada contra o Green Bay 2 vezes por temporada, tem o Tampa Bay Buccaneers, tem o São Francisco 49ers, que para mim é um time extremamente forte vai voltar muito forte essa temporada. E ainda tem Seattle, tem Arizona Cardinals, que eu acho que para mim vai dar uma evoluída da temporada passada. Então vamos esperar. Eu acho que Chicago vai evoluir. E a médio prazo, na minha opinião, quem vai ser o titular no final dessa temporada, para mim, vai ser o Justin Fields. Boa. Eu vejo o Chicago Bears, se a defesa do Minnesota Vikings encaixar e jogar bem mesmo, o jogo que a gente acredita que eles conseguem jogar, eu vejo o Vikings mais favorito ou à frente do Chicago Bears nessa temporada, porque o Minnesota Vikings tem um ataque muito forte, o Chicago Bears ainda tem as suas fraquezas. Tem o Allen Robinson, beleza, mas tem uma dúvida ainda no QB. A sua linha ofensiva tá cheio de nomes novos, então até encaixar realmente o jogo também da linha ofensiva demora um pouco. Tá? Esse ano, beleza, temos jogos de pré-temporada, temos todos os training camps e tudo mais, mas jogo é jogo, treino é treino, né? Então, eu vejo o Minnesota Vikings à frente do Chicago Bears. Não vejo que o Chicago Bears vai conseguir uma vaga nos playoffs esse ano, nem o wild card, mas é um time que está se estruturando para o futuro. Na minha visão, draftou sim o seu quarterback do futuro, Justin Fields. Esperemos que a equipe técnica faça um bom trabalho com ele, né? Porque a história se repete, né? Subiram no draft para draftar o Mitchell Trubisky e depois viram que Mitchell Trubisky não era tudo isso. Vamos ver o que eles vão fazer com o Justin Fields agora, né? Rodrigão, você concorda, discorda comigo? Eu concordo, eu acho o Justin Fields foi draftado para ser o quarterback do futuro, mas assim, entra muito no que a gente comentou no último episódio dos times que deixaram o Justin Fields passar, né? O Carolina Panthers, um deles, o Denver Broncos, outro. Cara, por que deixaram passar? Porque não é um quarterback que também, assim, houve uma comoção muito grande por alguns jogos que ele fez no college, mas ele não teve um equilíbrio, uma constância também assim que justifique ter a tamanha empolgação, ou menos na minha visão assim. Não é um cara que chega na NFL para um time pronto para render. E aí você tem o Carolina Panthers que escolhe que conseguiu pegar esqueci o nome fugiu o nome do quarterback Também que não veio lembro. do Jets, o Sam Darnold. O Sam Darnold, isso. Então, assim, o Carolina Panthers acabou de conseguir o Sam Darnold. O Broncos tem no horizonte aí, eventualmente, tinha o Aaron Rodgers, ainda tem o Deshaun Watson. Estamos gravando no dia 30 de julho, começo dos training camps. A gente não sabe o que vai acontecer nessas semanas. Tem coisas muito loucas que podem acontecer. Mas o Broncos era um time que via esses dois caras, tinha acabado de acertar com o Ted Bridgewater também. Tem o Drew Lock, que é um problema, porque é um jogador jovem que se apostou muito nele e não rendeu. E assim, eu acho que o Bears estava na fase assim de você virar e falar assim: olha, não, o Trubisky não é o cara, o Nick Foles não é o cara, a gente precisa de um jogador novo. E aí traz o Andy Dalton, um jogador extremamente experiente, competente, com um histórico positivo na NFL. Acho que ele é muito injustiçado, não é um jogador de roda fama, não é um jogador espetacular, genial, não sei o quê, mas também não é o cara que às vezes as pessoas pintam, do tipo, um quarterback muito ruim e tal, não sei o quê. Eu acho que o melhor do Andy Dalton, por exemplo, na minha visão, é melhor que o Jared Goff. O Jared Goff foi para Super Bowl e o Sim. Andy Dalton não. Então, assim, é complicado às vezes a gente avaliar jogadores assim. Ele pode ser uma grande influência para a carreira do Justin Fields. Pode ajudar bastante o Fields a se desenvolver. Mas eu acho que, assim, Justin Fields não está pronto para a NFL. Ele precisa ser mais constante, ele precisa ter mais fome de vencer, ele precisa ter mais
ser mais equilibrado, não pode arriscar tantos passes, tem que saber a hora certa de correr, tem que saber a hora certa de se proteger. São coisas que ele demonstrou no college que ele não tem. Ele lançava umas bolas às vezes sem sentido, corria quando ia tomar uma pancada, se expunha demais. Isso tudo são coisas que, para NFL, quando você vai investir num quarterback, a não ser que você seja maluco de apostar no Lamar Jackson da vida, dificilmente você vai garantir que vai chegar a pegar um cara e ser titular. E vai lembrar que o Lamar Jackson não foi titular logo de cara, o Joe Flacco era o titular. O Lamar Jackson ficou quase uma temporada inteira na reserva do Flacco, só entrou porque o Flacco se machucou. Porque o planejamento Sim. de Baltimore era fazer essa transição com 1 ou 2 anos. Assim como eu acho que é a do Bears, assim como eu acho que é a do 49ers, entendeu? Assim como está sendo a do Packers. São transições. Eu acho que o Bears está nessa transição. Eu acho que o Justin Fields, não sei se ele tem nível para terminar a temporada como titular, e seria para mim uma temeridade se você colocar sem que ele esteja realmente pronto. Porque ele é a aposta do futuro, vindo depois de um cara que foi um grande fracasso, e se ele não for bem, já vão começar as comparações com o Trubisky, não pela forma positiva, pela negativa. Então, assim, olha, mais uma vez a gente está vendo um bust, um jogador que não vai dar certo. É uma pressão que o Matt Nagy quer colocar em cima do Justin Fields? Eu acho que não vale a pena. Então, assim, o ataque do Bears, por esse motivo, é uma incógnita. Porque a gente não sabe o que esperar do Andy Dalton, exatamente. A gente não sabe. Eu tenho certeza que não dá para esperar ainda muita coisa do Justin Fields, e eu tenho certeza que não dá para esperar nada do Nick Foles, que deve, inclusive, ser cortado se não aparecer uma proposta de troca. Então, assim, a tendência é que o Nick Foles seja desempregado no começo da temporada regular. É isso, cara. O cara tem um anel de Super Bowl, filho. Com o touchdown dele ainda. Entendeu? Essa é a reação. Beleza. Ele foi MVP, é verdade, mas assim, inexplicável, né? Até aí, Joe Flacco também, né? Tem um anel de Exatamente. Super Bowl. Então, assim, né, tem coisas que acontecem. E o outro ponto que eu acho que interessante falar do Bears é que assim, o draft foi focado no ataque, certo? As 5 primeiras escolhas foram de jogadores do ataque. Mas Sim, a defesa do Bears, ela é muito forte, tá, não sei o quê, mas é a mesma defesa, basicamente a mesma defesa há 3 anos. E está perdendo peças e não necessariamente conseguindo repô-las. Então, assim, é uma defesa que pode não render aquilo que se espera dela. exato. Entendeu? Então, assim, perderam alguns jogadores relevantes aí, né? Perderam Kyle Fuller, que foi lá para o Broncos, muito obrigado. Perderam o Robertson Harris, que foi para o Jaguars, sabe? Perderam o John Jenkins, que foi para o Dolphins, né? Ele era um reserva, mas ok, né? Tem seu valor aí. Então, assim, difícil falar o que esperar muito desse time. Eu acho que o Bears, para mim, é uma incógnita muito maior que o Vikings. Eu respeito o que o Marcão falou, porque, assim, pelas atuações da defesa nos últimos anos foram muito boas. Um time que tinha Mitchell Trubisky conseguiu ir para os playoffs. Imagina com um quarterback mais inteligente, que não precisa ser melhor, só mais ser mais inteligente talvez já funcione. Mas ainda assim é muita incógnita, cara. É muita dúvida que eu tenho sobre esse time. Acho que eles podem se brigar por playoffs? Podem, mas também pode ser um time que perfeitamente não vai conseguir ter no mínimo de 9 vitórias, não vai conseguir ter uma campanha positiva nessa temporada. Então, o Bears para mim é um ponto de interrogação gigantesco. Eu enxergo dessa forma também, mas não do lado negativo. Ah, o Bears está perdendo a mão, não. Eu vejo que é um time que está trazendo peças novas a fim de montar um time para, não essa temporada, às vezes nem a próxima temporada, para 2024, quem sabe, brigar para um playoffs aí. Mas também não vejo eles como concorrentes à primeira escolha, sabe? É um time de meio de tabela, mesmo, assim. É um time de meio de tabela. É um time assim, apesar de ter o terceiro calendário mais difícil, 55% de aproveitamento dos adversários, é um time que pode brigar aí com outras equipes fortes. Como eu falei, a defesa, ela tende a ser uma defesa forte. Talvez não entregue aquilo que a gente espera.
Essa é uma grande questão que eu pontuo, que me deixa mais dúvida. Acho que a defesa é uma grande incógnita. Porque o tempo passa para todo mundo. A gente, não é, a idade não chega só para a gente, né? Vamos falar a verdade, chega para os caras também. E assim, a janela de Danny Trevathan, por exemplo, que é um dos jogadores que lidera essa defesa, já está acabando a janela dele do NFL. Danny Trevathan está em vias já de se aposentar. O Khalil Mack é sensacional e tá não sei o quê, mas a janela dele está passando. Então, desesperador ver o Khalil Mack lá, eu acho. Mas é assim, quando você tem jogadores muito bons na defesa e tal, não sei o quê, você pode confiar e arriscar nela? Pode. Pode não dar certo. O Seahawks perdeu um pouco a mão disso. Demorou para entender que precisava rejuvenescer e quando foi fazer, fez também exagerado, né? Fez sim tudo de uma vez só. Mas o meu questionamento é assim, o Bears investiu muito pouco na defesa para essa temporada. E não é a mesma defesa do Vic Fangio. Então, já tem 3 anos do Vic Fangio sair de Chicago e a defesa ainda não mostrou assim um grande, não mostrou manter o mesmo nível que tinha naquela época. E jogadores estão envelhecendo e poucas reposições estão vindo. Então, mas é um time que vai conseguir aí umas 6, 7, 8 vitórias no mínimo, porque é um time, para mim, é um time bastante competente, tem bons talentos e, cara, enfrentou o Lions 2 vezes, então são 2 vitórias garantidas. Olha lá, hein? Jared Goff pode arrancar uma vitóriazinha em cima do Andy Dalton. Ganhará, vai vencer uma. O Jared Goff vai chorar, vai se mijar todo quando ele vê o Khalil Mack na frente dele já. Isso é verdade. Senhores, vamos para o último time, o melhor time da divisão, no caso começou aqui. O clubismo. O Clube do Amor, Clube do Amor. Um time que se classificou muito bem para os playoffs o ano passado, chegou na final de conferência, infelizmente perdeu de novo, tá virando rotina a gente perder finais de conferência. Mas vamos falar do Green Bay Packers, que teve uma campanha 13-3, 13 vitórias e 13 vitórias e 3 derrotas. E graças a Deus, no momento que estamos gravando esse episódio, dia 30 de julho, já foram os training camps e a novela Aaron Rodgers terminou. Ele falou graças a Deus, Rodrigo. Ele falou graças a Deus, cara. É brincadeira. Que é isso? Ele pelo menos joga mais essa temporada. Last Dance. Fala, Rodrigão. Você desmutou pra quê? Não, assim, a novela Aaron Rodgers ganhou agora uma intertemporada. Acabou a primeira temporada da novela, uma série. Com calma. Não, sim. Isso é verdade. How to become a general manager. Exato. How I met your general manager. Não, foi... para quem não acompanhou, né? Aaron Rodgers está botando a boca no trombone desde do final da conferência, quando perdeu. Ele está extremamente descontente com o general manager em si, mas com o corpo diretivo do Packers. Fala que não tem entrosamento entre eles, enfim, tudo mais. Então, essa semana, o Aaron Rodgers se apresentou aos training camps, que era um ponto de incógnita. Se ele não se apresentasse, aí a novela ia se estender mais ainda. Então ele se apresentou, ele falou que vai jogar, ele deu uma coletiva extremamente agressiva, sim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele jogou merda mais ainda no ventilador, falou tudo que deveria falar, hoje deu todas as explicações que ele tinha que dar. E reformulou seu contrato. Então, para ele jogar essa temporada de 2021, ele reestruturou o contrato. Essa temporada vai ganhar acho que 24 milhões, a temporada do ano que vem, o salário dele ano que vem vai ser em torno de 26 milhões, mas ele tem a possibilidade de, em 2022, escolher o time que ele quer jogar. Pode ficar em Green Bay, pode não ficar em Green Bay.
Então, temos essa novela, a primeira temporada finalizada, que nem o Rodrigo falou, veremos cenas dos próximos capítulos ano que vem, junto com o wide receiver favorito dele também, tá? O Davante Adams, que Green Bay está tentando renovar o contrato, mas o Davante Adams quer ser o wide receiver mais bem pago da liga, certo? Eu também quero. Exato, todo mundo quer, mas ele está aí na elite dos jogadores que são classificados com a pontuação 99 no Madden. Então, ele pode, né? Ele está na posição de pedir isso mesmo. Bom, deixa eu resumir aqui, porque vocês vão falar também. O que aconteceu com Green Bay nessa intertemporada, tirando a novela Aaron Rodgers, porque isso comeu muito aí as discussões. Green Bay perdeu bons jogadores, perdeu o Corey Linsley, eu acho que é uma perda muito grande na sua linha ofensiva, era um dos melhores centers aí, então Corey Linsley foi para os Chargers, perdeu outros jogadores também, Jamal Williams, que nem a gente já falou, foi para o Lions, mas eu acredito que a grande perda mesmo foi na linha ofensiva. Só que ele direcionou bem isso no draft. Então, já na segunda rodada, escolheu o center Josh Myers para tentar suprir aí. Vamos ver o que vai ser. O draft foi relativamente bom. Eu acho que o Eric Stokes, que é o cornerback, na primeira rodada aí, depois de toda aquela situação com o Kevin King, foi para dar uma amenizada na torcida, a escolha do Eric Stokes. Não estou falando que o Eric Stokes é um jogador ruim, tá? Ele é um bom jogador, poderia ter saído na primeira rodada, era um jogador de segunda rodada, pode até ser, mas foi escolhido. E a Amari Rodgers, a gente não pode dizer que Green Bay não escolheu um wide receiver, só que foi na terceira rodada. Então, vamos ver o que vem. Green Bay praticamente com o seu time inteiro, com o Davante Adams, com o Aaron Jones, com o Rodgers. Então, tem um time bem completo aí. Agora, chegando também o Randall Cobb, que foi uma pedida do Aaron Rodgers para se manter em Green Bay. Então, tem uma equipe bem interessante e trouxe na defesa também, deu uma reforçada aí na sua defesa, na minha visão, com o Devondre Campbell, com um linebacker aí que veio dos Cardinals, manteve Preston Smith, Zadarius Smith, então eu vejo um time bem completo, na minha visão, e aí, sendo clubista ou não, tá? É um time favoritíssimo dentro da divisão, eu vejo que na conferência Buccaneers ainda é o time favorito, mas briga muito forte aí o Green Bay Packers para Super Bowl. Ele briga mesmo para ser aí um Super Bowl contender. Mas vou deixar vocês falarem agora. O que vocês acham, Rodrigão? O que você acha? Você ficou chateado que o Rodgers vai jogar em Green Bay essa temporada e não vai para o seu Broncos? Cara, assim, eu sou muito de. As minhas expectativas em relação aos Broncos são sempre com os jogadores que estão lá. Então, em momento algum, eu me animei que, nossa, nós vamos brigar por Super Bowl e tal. Eu acho que o Broncos tem se não o melhor elenco, um dos melhores elencos da NFL. Melhor que do Packers, por exemplo, na minha opinião. Mas a posição de quarterback é uma carência. E assim, vindo Aaron Rodgers, vindo Deshaun Watson, que vier, o Broncos ele vira um candidato a título, evidentemente. Então, tinha esse lado, mas eu sempre fiquei naquela, olha, pode não vir, pode não sei o quê. Então, mais que eu demonstrasse aqui nos episódios, quando a gente brincava, falava e tal, não sei o quê, eu nunca considerei que o Broncos já era um Super Bowl contender, que ele ia mudar algo assim. Mas como aqui é para falar sobre o Packers, eu acho assim, acima de tudo,
essa decisão do Aaron Rodgers em ficar, ela pode parecer interessante para o Packers, interessante para o Rodgers, mas acho que é um perde-perde. Por quê? O Aaron Rodgers chegou bagunçando tudo, tá? Ele escancarou que o elenco não gosta do general manager também, porque quase o elenco inteiro ficou do lado do Rodgers, certo? Então isso daí é um indício de que as coisas não estão boas para o Gutekunst lá em Green Bay. O Davante Adams não é só uma questão de salário. O Davante Adams não quer ficar em Green Bay se o Rodgers não ficar. Então, ele quer ser o wide receiver mais bem pago da liga e tal, não sei o quê. E eles estavam caminhando para uma negociação nesse sentido. Óbvio que o Packers ia tentar segurar ao máximo, óbvio que o Adams ia puxar para um lado e falar assim: nossa, eu quero ganhar o mesmo que o Patrick Mahomes ganha. E o Packers ia tentar dar uma puxada, mas eles estavam caminhando sim para tornar o Davante Adams o wide receiver mais bem pago da liga. E de repente o Davante Adams segurou. E foi na mesma época que o Aaron Rodgers decidiu voltar para a equipe. Então, assim, é significativo. Os dois postaram a mesma foto no Instagram, no Stories do Instagram, do Scott Pippen e o do Michael Jordan, um dos primeiros jogos da última temporada dos dois no Chicago Bulls. The Last Dance. E aí fizeram a associação do The Last Dance e tal, não sei o que. Então, assim, tudo indica que essa é a última temporada de Davante Adams, de Aaron Rodgers em Green Bay. Por que para mim é perde-perde? O Aaron Rodgers, ao chegar e descer além de todo mundo e exigir jogadores e tudo mais, não sei o quê, cara, ele se colocou a pressão de ganhar. Porque ele tem que ganhar. Ele não tem desculpa para não ganhar. Ele pediu o Randall Cobb. Eu acho que ele não viu a última temporada do Cobb no Texans. E não tinha qualquer quarterback, era o Deshaun Watson, né? Exato, entendeu? Assim, então, cara, eu não sei. Tá bom, puta, pode ser daqueles casos de um jogador que só funciona com Aaron Rodgers? Pode. Mas ele brigar para trazer o Randall Cobb, porque ele brigou para trazer o Randall Cobb. Ele deixou claro que ele queria o Randall Cobb de volta. E para quê? Na última temporada do Randall Cobb em Green Bay, a gente citava, obviamente não tinha no podcast, mas a gente conversava entre a gente, Marcelo, que o Randall Cobb não tinha mais velocidade, não era o mesmo jogador, não tinha condições, ele não conseguia percorrer as rotas. O Packers tinha um ataque mais lento, os wide receivers mais lentos da NFL. Jordan Nelson e Randall Cobb. Meu Deus. E o Jordan Nelson estava machucado, não estava 100%, tanto que ele foi pro Raiders, viu que realmente não tinha condições e sumiu. Entendeu? Então, cara, ele se coloca uma pressão para ganhar e para conquistar um título que, assim, se ele não conquistar tudo pelo qual ele lutou, ele vai perder. Sim. Tudo. Então, assim, ele arriscou demais. E o Packers vai ter uma temporada dificílima. É o quarto calendário mais complicado da liga. Enfrenta, por exemplo, o Kansas City Chiefs. Entendeu? Se nesse 17º jogo aí aparecer um Kansas City Chiefs para ferrar o calendário do Packers. Então, não é um calendário tão acessível para Green Bay. Vai ter o tempo inteiro questionamento. Se Green Bay não embalar um ritmo legal logo de cara, já vai ter, olha aí, ficou fazendo graça, quis montar o time que queria, não sei o que, não vai. O Packers renova com o Jamal Adams. Não é o Jamal Adams. Com Aaron Jones. O Aaron Jones. E deixa o Corey Linsley escapar. Uma renovação que, cara, o Aaron Jones não é o melhor running back da liga. Não. E eu via que o A.J. Dillon estava vindo muito bem também. Teve poucos jogos, mas era um prospecto muito bacana. E fizeram isso achando que, nossa, a gente fazendo isso, a gente vai mostrar pro Rodgers que a gente está querendo manter os caras que ele gosta. Porque o Aaron Rodgers se dá muito bem com o Aaron Jones. Boa parte do sucesso do Aaron Jones é pela confiança que ele e Aaron Rodgers têm um no jogo do outro. Sim. Mas, cara, você está perdendo o seu center, é o cérebro da sua linha ofensiva. E você está abrindo mão dela. Vai lá. Eu acho as escolhas que o Gutekunst fez foram questionáveis nesse sentido. O Aaron Rodgers chega agora detonando. Ele está se colocando uma pressão que, ok, acho que o jogador que quer ser considerado um dos melhores da história tem que conviver com esse tipo de pressão.
mas não da forma como ele fez, porque ele escancarou a porta de saída dele do time. Ele refez o contrato em que praticamente ele fala: eu vou jogar essa temporada e vocês se virem com o Jordan Love na temporada que vem, porque se eu não ganhar eu tô saindo. Então é isso, tipo, Sim. ele cria uma situação toda do tipo, olha, eu vou mostrar que eu sou bom, mas se eu não for tão bom assim, não ganhar, não sei o que, eu já tô de saída Eu também, saio. tô nem aí. Então Mas perde para ele, é um perde para ele e é um perde pro Packers também, pelo sentido de que o Gutekunst não tem clima para ficar lá. Só que se o Aaron Rodgers não conseguir ganhar, o Gutekunst volta a ter força. E sim, fala assim, ó, tá vendo? Fizemos o que o cara queria, ele não ganhou do mesmo jeito. Só que o elenco tá do lado do Rodgers. E aí, como é que você vai gerir essa situação para as próximas é. temporadas? Mas ó, até Difícil. para trazer o Marcão também para a discussão, eu vi muitos torcedores, e não brasileiros sim, só, mas torcedores americanos lá de Green Bay. Lógico, você está querendo defender o seu ídolo. Aaron Rodgers é ídolo de Green Bay. E eles fizeram essa comparação, digamos assim, da seguinte forma: ah, vocês estão metendo o pau no Aaron Rodgers porque ele está pedindo jogador e não sei o quê, mas quando o Tom Brady fez isso no Buccaneers, ninguém falou nada, todo mundo elogiou. Marcão, você acha que a gente consegue fazer esse comparativo entre essas duas situações? Cara, o Aaron Rodgers, quando ele se aposentar, ele vai ser um dos maiores jogadores da história de Green Bay, isso é sem dúvida. A discussão, eu não sei muito da história de Green Bay ao fundo, mas provavelmente um dos 3 maiores, quiçá o maior. E, assim, o ídolo tem que ser respeitado sempre na equipe. O Rodrigo falava muito alguns anos atrás, e obviamente eu por ufanismo e por a paixão ao New Orleans Saints, eu falava sempre do Drew Brees, que era um jogador que claramente pela idade estava em declínio na carreira, e a gente nunca sabe quando a gente acha que o nosso ídolo tem que parar ou sair. Ou essa discussão com o Gutekunst, eu acho que vai muito além do ego em si, porque o Aaron Rodgers me parece uma pessoa extremamente vaidosa, e os grandes campeões têm esse jeito, e é normal, por ser um grande jogador como ele é, um dos melhores da história, ele sabe do potencial que ele tem e o quanto é diferente um time com ou sem ele. Então, se você pegar o Jordan Love, provavelmente vai ser um jogador ok para bom, ou às vezes pode superar o Aaron Rodgers daqui a uns anos, a gente não sabe nunca disso. Mas o Aaron Rodgers já é uma realidade. Só que existe uma balança, né? Um negócio que é muito engraçado, porque faz 10 anos que o Aaron Rodgers ganhou o Super Bowl. E ele teve mais 9 ou 10 oportunidades, né? 10 oportunidades, e não conseguiu. Então, também fica um ponto de interrogação. Será que esse cara é tão bom ou não é? Mas existem outros jogadores que são ou não são. E aí, quando você compara com o Tom Brady, que ganhou 7 anéis, ele é uma realidade assim extremamente tangível. Ele entrega, ele mostra. E a gente não pode tirar a qualidade que é muito clara num jogador que é o Aaron Rodgers, só que o Tom Brady chega e mostra, ele levanta os dedos assim, ó, na fotinho que ele mostrou essa semana. Então, a gente não tem que separar essas situações. Eu falo do Drew Brees porque eu acompanhei a carreira dele no final, não vi o título dele, não acompanhava a NFL quando ele foi campeão do Super Bowl. Só que eu vi um jogador de alto nível, um cara de altíssimo nível, não vencendo em momentos cruciais. Até porque é um time, cara. Então, o que o Tom Brady fala? Beleza, eu sou muito bom, só que eu preciso de peças para me ajudar. E aí ele juntou peças pontuais, porque além de tudo é muito inteligente, e ganhou o Super Bowl. É óbvio que não é tão simplista como eu tô falando, mas o cara chega, ele pode falar isso depois que ele já ganhou. E o Aaron Rodgers, grande jogador que é e não precisa se provar, ele ganhou um Super Bowl. Então, assim, não estou diminuindo a qualidade, porque ele teve muito mérito nisso, só que para mim não tem comparação em questão de títulos e tudo mais. Acho que o Aaron Rodgers é um dos maiores jogadores da história e um dos maiores de Green Bay. Só que o Tom Brady tá um degrau acima. Então essa comparação não pode ser feita. E sobre o time,
é óbvio e notório, a gente brincou muito sobre isso em algumas das edições, de falar como mudaria de patamar a saída dele de Green Bay e mudaria de patamar a chegada dele em Denver, que é um time que tem muitos talentos e precisava da cereja do recheio do bolo, que seria um dos grandes jogadores da liga. Então, a gente está no fio da navalha. Ele é um jogador extremamente decisivo, que se tivesse peças melhores e momentos melhores, seria campeão com certeza. Porque a gente não pode negar que o ano passado ele estava jogando em tão alto nível, junto com o Davante Adams, com o ataque, e o Tampa Bay encaixou um jogo perfeito lá em Wisconsin para vencer. Então a gente tem que levar isso em conta. Só que o Tom Brady, comparado com o Rodgers, ele vai lá e ganha. O Aaron Rodgers muitas vezes não ganhou. Pode ser até polêmico o que eu tô falando. Só que. Porque você fala assim, quem é melhor, quem é pior? Por talento, acho que o Aaron Rodgers é até melhor do que o Tom Brady. Mas como liderança e decisão, eu acho que o Tom Brady está um passo à frente. É minha opinião, né? Mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Eu vou até além, eu vou roubar em partes um argumento de um comentarista famoso, torcedor do Bears. É amigo dele, na verdade. E que, assim, existe uma grande diferença entre a forma como o Tom Brady faz e como o Aaron Rodgers está fazendo. O Tom Brady chegou em Tampa e ele não impôs as escolhas, não impôs, contrata esse cara, contrata aquele, não sei o quê. Ele chegou lá e ele sentou com a diretoria, ele conversou com a diretoria, eles chegaram e traçaram um plano juntos, e a partir daí eles foram atrás dos jogadores. O Tom Brady atuou diretamente na contratação, mas muito na parte de, olha, eu conversei com a diretoria, a gente está interessado que você venha, você quer vir? Esse aqui é o que a diretoria pode oferecer. Ponto. Essa é a atuação do Tom Brady. O que o Aaron Rodgers fez era assim: olha só, Gutekunst, você é um bosta, entendeu? Você é isso, é aquilo. Eu quero que você traga os jogadores para mim. Eu quero esse, se vira para trazer. Consegue reparar a diferença? O Tom Brady constrói uma unidade, uma união desde o princípio. Na hora de sentar com a diretoria já sabe o que o Tom Brady espera, o Tom Brady sabe que a diretoria espera e todos trabalham pela mesma coisa. O Packers é conflito, no Buccaneers é união. Essa diferença é primordial na hora de fazer essa comparação e virar e falar o seguinte: não cabe. Eu acho que o Tom Brady não tinha pressão de ganhar, como eu falei, o Rodgers se colocou uma pressão de ganhar absurda. E não só nele. Se o Randall Cobb não for bem, o que vai acontecer? E quem colocou essa pressão do Randall Cobb jogar bem? O Aaron Rodgers. E se a defesa não for bem? Se a linha ofensiva não for bem? Tá todo mundo pressionado por conta de um capricho de um jogador que chega ali e fala assim: para eu ficar, eu quero isso. Ele não sentou para conversar o tempo inteiro. Se tinha na cabeça dele o projeto de ficar, vira e falasse lá em junho: olha, eu acho o Gutekunst aqui, ó, então vamos sentar na sala, não sei o quê. Vamos estar eu, você e um cara para separar a gente se a gente resolver sair na mão. Você é isso, você é aquilo, você não sei o que, blá, 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 blá. Para eu ficar, eu quero ficar mais uma temporada. Eu aceito ficar só mais uma temporada para desenvolver o Jordan Love, ok? Eu entendo o lado da franquia, entendo o que você está querendo fazer, não concordo, acho que você está fazendo do pior jeito possível, tá? Mas beleza. Então vamos trabalhar para que a gente consiga, pelo menos essa última temporada, ser bom para mim, ser bom para você? Não, o Aaron Rodgers preferiu, eu vou mostrar que você é um bosta. E nessa ele pode mostrar que na verdade o bosta é ele. Essa é a diferença. Então, assim, é evidente, e aí a gente está falando de uma novela, das repercussões dessa novela, porque, na boa, o Packers tem o melhor time, foi o melhor draft da divisão, teve um free agency bom, é o melhor time da divisão, é um dos melhores times da NFC, mas precisava dessa pressão, desse cenário todo, dessa confusão toda? Se tinha realmente planos de permanecer, deveria ter tratado essa questão de outra forma. E acho que essa é a grande questão que fica para mim, para Green Bay, para essa temporada. É isso. Porque, de novo, se não começar bem a temporada, a pressão só vai aumentar. Sim. Entendeu? E aí, cara, esquece.
Eu sinceramente acho que o Packers não é o melhor time da conferência, não é o time favorito para ganhar, para representar a NFC no Super Bowl. Eu acho que está no mesmo nível de times como o Rams e o 49ers. Eu até acho o Rams um pouquinho à frente. Tudo depende de como o Matthew Stafford vai se desenvolver, vai jogar. Mas eu acho que o Rams, por time, está um pouquinho à frente do Packers. Eu hoje vejo o Rams como principal rival do Buccaneers. Entendeu? E o Marcelo pode até não gostar dessas coisas que eu estou falando, mas é muito porque eu acho que o Rams tem um timaço. E o Rams faltava um quarterback mais confiável. O Matthew Stafford é mais confiável. Óbvio, tem a questão da lesão do Cam Akers e tal, não sei o que, beleza, a gente vai falar disso quando for falar do Rams, mas eu acho que o Packers é um puta de um time que tá agora carregando um piano nas costas, tudo por conta de uma questão muito mal gerida entre todas as partes. Todo mundo perdeu, e agora a gente vai ver o tamanho do prejuízo que o Packers vai ter. Mas eu acho que não foi. Vai ganhar a divisão porque é o melhor time, vai ganhar a divisão porque sobra em relação ao Lions, sobra em relação ao Bears, porque eu acho que o Bears tem a questão do quarterback não resolvida ainda. Eu acho que o Vikings, mesmo jogando no auge, não consegue bater de frente com o Packers, mas saindo dali nos principais jogos decisivos e tal, não sei o que, o Rodgers vai ter que carregar o time nas costas. E será que o time vai realmente estar com ele? Essa é a grande questão. Veremos. Maravilha, senhores. Mas não precisa chorar não, viu, Marcelão? Porque ele falou isso, só que o seu time ainda tem chance. Provavelmente deve ser um dos semifinalistas aí da conferência, fique em paz. Mas é o que eu falei, é um time muito forte, é um dos 4 times, assim, se a gente fosse colocar, pensando em ser semifinalista de conferência, que seriam os 4 melhores de conferência, o Packers está entre os 4. Ah, com certeza. Entendeu? Eu acho que está entre os 4. Acho que está ali, sinceramente, 49ers, Rams, Packers e Buccaneers. Com certeza. Não tenha dúvida. E o Saints correndo por fora. Correndo por fora, escorregando na varanda. Jesus. E eu só vou pontuar mais uma coisa. Por que eu não coloco Packers junto com Rams? Porque eu vejo o coordenador defensivo mudou, é um coordenador defensivo novo agora do Packers, então isso pode trazer um ar de novidade para o time. Isso, de certa forma, vai ser bom para o time. Então eu vejo que o Green Bay está à frente de Rams nesse quesito. Não vejo que ele está em... Sim. O Brandon Stokely foi agora ser o head coach do Chargers. Isso. Então, temos bastante mudanças aí. De novo, não vejo que ele está à frente do Buccaneers mesmo, porque, como a gente falou, é uma unidade, é um time mais unido mesmo. Mas vamos ver. Eu confio numa temporada bem positiva para o Packers. Se for The Last Dance, que seja The Last Dance com um título de Super Bowl. Então, veremos. Beleza, senhores. Essa foi a NFC Norte. Acho que você tá sonhador igual um careca aí que conversa com você junto aqui. Eu tava 4 anos nessa ideia aí com a última dança do velho do meu time aí, não deu muito certo, não. Quem sabe? A esperança é a última que morre, né? E já antecipando, 2 times são extremos. Se o Rodgers efetivamente sair do Packers, 2 times são muito candidatos a recebê-lo em 2022. Denver Broncos e Pittsburgh Steelers. Sim. Steelers também? Steelers também. E o Big Ben deve ser a última temporada dele. Se o Broncos não trouxer o Deshaun Watson, tenha certeza que o Broncos vai fazer de tudo para contratar o Rodgers. Boa. Beleza. Mas falamos do seu time também. Semana que vem. Beleza, senhores. Vai ser uma tortura gigantesca falar que, nossa, Chargers está melhor que o meu time, que o Chiefs vai ser o favorito de novo. E o Broncos, nossa, Drew Lock, Teddy Bridgewater. Jesus. Preparem-se. Você pode ter o seu momento clubista também a semana que vem, tá? Não, eu não tenho. Esse é o problema. Eu não consigo.
A gente vai ser mais que ele, ô Marcelo. Vocês vão falar que o Broncos vai conseguir campanha positiva, eu vou falar que é negativa. Muito bom, senhores. Considerações finais, Rodrigão. Manda aí. Bom, agradecer quem está acompanhando a gente nessa série. Como eu falei, a gente dá a cara a tapa, a gente estuda os times, tenta prever o que vai acontecer, a gente acerta alguns, erra outros, mas, cara, é um trabalho muito interessante para a gente conhecer, mas eu recomendo que todos façam. Tentem ir além do time de vocês, tentem ir além da divisão de vocês, vão e conheçam histórias, jogadores, coordenadores ofensivos. Vale muito a pena, é muito legal esse processo tudo que a gente passa aqui para poder fazer esses programas aqui para vocês. Então agradecer quem está assistindo, deixem like para quem está vendo a gente no YouTube, quem não está vendo a gente no YouTube, está escutando, vamos lá no YouTube, Outline Sports, que vale a pena, vai ser bem legal. Se inscrevam no canal. Exatamente. Inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like, comentem. Vira e fala que o Marcelo tá louco, que o Packers vai ser o pior time da divisão. Que delícia. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Rodrigão. Marcão, manda aí. Marcelão, só vou viver a temporada que eu vivi nos últimos 4 anos, hein? Sofrendo, sabendo que é o último jogo. Pode ser o último jogo do Aaron Rodgers contra o Vikings. Vamos ver, você vai sofrer. Dolorido. Eu espero só que você não perca no playoff pro time da sua mesma divisão. Cara, isso dói, irmão. Mas foi uma honra muito legal. A NFC North é provavelmente uma das mais tradicionais da NFL. Chicago Bears e Green Bay são inimigos, adversários ferrenhos da história da liga, como o Rodrigo falou, procurem. Se você procurar a história da NFL, fatalmente você vai encontrar algum Chicago Bears e Green Bay Packers para mencionar, e é bem legal. E fora que, como eu falei, é verdade, o Aaron Rodgers é a história da NFL vivida hoje em dia, que daqui a alguns anos vão falar muito dele ainda como um dos grandes jogadores da história da liga. Então tá bom, muito obrigado, espero de verdade que seja, porque a gente já está começando a ligar as turbinas aí, que falta um mês e um pouquinho para a nova temporada, como passa rápido, a gente reclamou tanto em fevereiro, mas voou, né? E espero que a gente tenha sido nesse meio tempo uma companhia para vocês aí enfrentando a pandemia, que se Deus quiser já está bem próxima do fim. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vai New Orleans Saints, mesmo na NFC North, não me importa, eu quero é ser campeão. Primeiro jogo do Green Bay contra nós, hein? Vai tomar cacetada logo de frente. Ei. James Winston lançando para 4 TDs, é isso? Nem você TDs, acredita 4. Nisso, Marcão. Nem você acredita nisso. Podem me cobrar. Sabe o que vocês fazem? Entrem lá no Instagram ou no YouTube e falam chupa Marcão se a gente perder, mas se o New Orleans Saints ganhar também, eu vou ficar comentando 10 vezes lá e vocês vão ver se eu não vou ficar enchendo o saco de vocês. E vai, New Orleans Saints! Boa, senhores. Obrigado. Obrigado a vocês que nos escutaram até agora. Nos sigam nas redes sociais, YouTube, o que o Rodrigo já comentou, Outline Sports. Temos Instagram, @outline.sports.br e temos Twitter também, @outline_sp. Beleza, galera? Obrigado. Até a semana que vem. Valeu! Davante Adams 99 no Maiden, hein? No Madden, filho. Mentira. Na última vez foi o Michael Thomas, tá? Só pra vocês verem que é meio errado isso aí, eu acho. Boa noite. Valeu, galera.